Saudações cordiais, professor Márcio Adriano Moraes, e neste vídeo nós vamos comentar as questões do simulado exclusivo que disponibilizamos para você. Você que adquiriu o nosso caderno de questões específico para o vestibular da UFV-JM. Antes, eu quero agradecer a você por escolher ser nosso aluno, por confiar em nosso trabalho, nos acompanhar aqui em nosso canal e principalmente em valorar o nosso trabalho. Eu espero que você tenha se planejado bem, que você tenha aproveitado ao máximo o seu tempo de estudo para que nesses últimos dias você acalente seu coração, deixe a respiração fluir para que a inspiração possa vir no dia da prova e você realizar um excelente vestibular. Foram 8 questões que elaboramos no Forms e enviamos o link de acesso para o e-mail que você cadastrou assim que adquiriu o nosso material. Se você ainda não resolveu esse simulado, resolva, acesse o seu e-mail, vá lá no link e resolva primeiro esse simulado. Depois você volta aqui no nosso vídeo e confira o comentário das questões. Caso você que tenha adquirido o nosso livro não recebeu este e-mail, não recebeu lá o simulado exclusivo, o link, entre em contato conosco para averiguarmos por que você não recebeu este link, tá? Então, para você, nosso querido aluno, vamos comentar as 8 questões? Então vamos para a primeira questão, seguindo a ordem do Forms. Sobre o enredo de Torto Arado, de Itamar Vieira Júnior, e os conflitos sociais que atravessam a vida dos trabalhadores da Fazenda Água Negra, assinale a alternativa correta. Vamos lá. A resistência dos moradores à construção de casas de alvenaria demonstra seu apego à tradição e a recusa em modificar o modo de vida herdado dos antigos moradores escravizados. Não são os moradores que não querem construir casas de alvenaria. Foi uma exigência, foi uma ordem dada pelos donos da terra. Estão lembrados? Tanto é que no final do livro, eles começam a construir as suas casas de alvenaria. Eles construíam suas casas de barro para não darem aos patrões aquele ar de que eles teriam uma fixação ali. Então, não existe essa resistência. Isso aqui, eles foram obrigados, tá bom? A luta dos trabalhadores rurais é retratada na obra como motivada principalmente por interesse de ágio, centrados na ambição de assumir o controle da fazenda após a morte de Salomão. Não, gente. Eles não estão interessados em dinheiro, eles não são pessoas ambiciosas, eles estão lá porque eles pertencem àquela terra. É uma questão de ancestralidade, é uma questão de pertencimento, uma questão de existência, certo? Letra C. A organização dos trabalhadores no sindicato regularizado, liderado por Severo, evidencia um processo de tomada de consciência proporcionando o direito à terra através da luta proletária. O Severo, ele vai desempenhar um papel importante porque ele vai levar a reivindicação para a Água Negra. Lembrando que Severo vai se casar com a Bibiana, que vai ser uma professora, eles vão ter conhecimento, eles vão ter um olhar ampliado fora ali de Água Negra, e eles vão lutar pelo direito à terra. Mas vocês lembram que Severo ele vai ser assassinado. Nós não temos um sindicato regularizado. Quem vai lutar pela terra, quem vai assumir a liderança, vai ser a Bibiana, a viúva de Severo. Então, o gabarito terá de ser a letra D. A narrativa desvela o processo de organização comunitária dos trabalhadores. Nós temos a comunidade, que mesmo diante de ameaças e violência, porque os donos da terra assim o fazem, passaram a reivindicar seus direitos à terra e à moradia digna, isso já ali no final, na parte da narração da Belonísia e entrando ali na narração de Santa Rita Pescadeira. Lembrando que Torto Arado tem 3 vozes narrativas. A primeira
é a narração de Bibiana, a segunda de Belonísia, sua irmã, e a terceira de Santa Rita Pescadeira, que é uma entidade. Ok? Questão 2. Em Romanceiro da Confidência, Cecília Meirelles recupera, sob a forma poética, figuras históricas e simbólicas da formação de Minas Gerais, entre elas personagens afrodescendentes como Chico Rei e Chica da Silva. Turma, eu chamo a atenção, turma, valeu, turma, professor, né? Ô turma, né? Muito bem. Mas vamos lá, você, né? Aluno, as obras, você percebeu que as 3 obras aqui, ó, Tortarado, Romanceiro da Confidência e Olhos d'Água, têm personagens afrodescendentes? Então, fiquem atentos. Seria muito inteligente, muito legal, se o vestibular cobrasse uma relação desses personagens afrodescendentes, né, numa questão comparativa. Então, eu trago aqui o Chico Rei e a Chica da Silva, que são personagens históricos. Com base na leitura da obra, assinale a alternativa correta. O romance dedicado a Chico Rei apresenta a ascensão de um escravizado ao posto de liderança política. Que político que Chico Rei foi, gente? Destacando-se como figura heróica e estrategista militar. Estrategista militar? Responsável direto por conspirar contra a coroa portuguesa. Não, né? Não. A figura de Chica da Silva é representada de modo satírico e reduzida à caricatura de mulher vaidosa e submissa. Submissa? Chica da Silva é submissa? O que reforça os estereótipos negativos da mulher negra no imaginário colonial. A Chica da Silva, ela vai ser descrita como uma mulher que foi uma grande mãe zelosa e uma mulher que tinha uma imposição diante da sociedade diamantina por ser a esposa do comendador, né, do Fernandes. Ela não tinha uma força política, mas ela tinha um respeito, tá bom? Ao reconstruir poeticamente a trajetória de Chico Rei, a autora evoca elementos de religiosidade e ancestralidade africanas, inclusive aparece lá a referência à congada, que vai dar origem a uma dança folclórica brasileira, estabelecendo uma metáfora de liberdade que existe mesmo sob a escravidão. Essa aqui está uma boa opção. Vamos já assinalar a letra C aqui. Por que não pode ser a D? O ciclo de poemas dedicado a Chica da Silva sugere que sua relação com João Fernandes lhe garantiu mobilidade social e plena liberdade política. Ah, gente, aqui ficou forçado, né? Plena liberdade política, retratando-a como figura integrada ao universo aristocrático do período. Nossa, aí ficou forte, né? Bom, ela fazia parte de uma relação social de respeito. Mas o João Fernandes nunca assumiu plenamente, certo? Ela estava ali como uma mulher de um grande homem socialmente respeitado e por isso ela tinha certo respeito. Quando o João Fernandes ele precisa ir embora, a situação dela acaba ficando um pouco mais delicada, né? Então dizer que ela teve uma mobilidade social plena e liberdade política ficou muito forçado. Gabarito, letra C. Próxima questão. Temos aqui um fragmento de Casa Velha de Machado de Assis. É a parte final. Voltei à casa delas e hesitei novamente. Ou só com ela ou com a tia. Ela mantinha-se no mesmo pé e para o fim com alguma impaciência. Um dia recebi recado de Dona Mafalda, corri a ver o que era. Disse-me que o filho do segeiro Vitorino fora pedi-la em casamento e que a moça consultada respondeu que sim. Soube depois que ela mesma o incitara a fazê-lo. Compreendi que tudo estava acabado. Félix padeceu muito com esta notícia, mas nada há eterno neste mundo, e ele próprio acabou casando com Sinhazinha. Se ele e Lalau foram felizes, não sei, mas foram honestos, e basta. Sobre o desfecho narrativo e o uso da linguagem, assinala correta. O narrador adota um tom cômico e indulgente para encerrar a narrativa,
revelando satisfação com casamentos finais como símbolo de restauração da ordem social. Satisfação? Bom, tom cômico, o tom é irônico, né? Ele não está satisfeito, está feliz? Onde é que falou que está feliz? Oh, que bom, tal. Não. E lá ele fala, né? Deixa eu voltar aqui para você lembrar aqui, ó. Né? Ele fala aqui, ó. Se ele e Lalau foram felizes, não sei, né? Tá, compreendi que tá tudo acabado. Só isso. Tem satisfação aqui, não? Vamos lá? Ó. A aparente resignação do narrador diante do casamento de Félix com Sinhazinha reforça a ironia sutil de Machado de Assis. Essa palavra é muito importante, Machado de Assis, gente. Machado é muito irônico. Que desconstrói o ideal romântico de felicidade amorosa. Claro, era de se esperar que Félix se casasse com Lalau. Final feliz, romântico, bonito. Ainda que haja empecilhos, o amor deve vencer, mas não aqui. O que venceu em Machado de Assis foram as relações sociais, os jogos de interesse. O gabarito tem que ser essa letra B aqui. A aceitação passiva do casamento entre Lalau e Vitorino, com a sugestão de que foi iniciativa da moça, simboliza a liberdade feminina plena, celebrada pelo narrador. Gente, onde é que ela está? Livre? Muito pelo contrário, o casamento para a mulher era um destino do qual ela não poderia se desvencilhar. Né? Então não é liberdade plena, não. Ela casou ali, não sei, talvez de raiva, talvez porque não tinha outra solução. Agora dizer que ela gostava do Vitorino, isso na narrativa não mostra, não. Né? O Vitorino tinha certo encantamento por ela, né? Mas também não é aquela paixão romântica. É uma questão de relações sociais da época. A conclusão da narrativa expressa a neutralidade do narrador. Neutralidade, nosso narrador ele é bem, né, irônico, ele é bem centrado ali. Aos desdobramentos afetivos das personagens, ao evitar qualquer juízo sobre os casamentos realizados. Bom, ele fala se foram honestos. Então, já descarta isso aqui. Gabarito, letra B. Próxima questão, vamos lá? Questão 4. Se tiver dúvida, é só deixar nos comentários. Beleza? Ou entrar em contato conosco, direto lá pelo nosso e-mail, pelos nossos canais que estão disponíveis no nosso material. Beleza? Em Olhos d'Água, de Conceição Evaristo, há um forte protagonismo de personagens femininas afrodescendentes, olha que legal, cujas experiências de vida são atravessadas pela pobreza, exclusão e por afetos cotidianos. Com base na leitura de diferentes contos do livro, assinale a alternativa correta. É interessante que você vá para a prova com uma síntesezinha na memória, um resuminho de cada conto, beleza? Lembrando que no nosso site, né, o nosso site aqui, ó, marcioadrianomoraes.com, na seção Análise Literária, né, Análise de Obras, você tem lá uma síntese dos contos da Conceição Evaristo e também um comentário, né, uma resenha bem objetiva das outras obras, Tortarado, Romanceiro e Casa Velha, beleza? Essa análise está disponível para todos, né, gratuitamente, lá no nosso site. Conceição Evaristo constrói suas personagens femininas como múltiplas e complexas, revelando tanto suas dores quanto sua capacidade de existência. Ué, já achou a resposta? Essa tá boa. Bacana. As personagens femininas como Ana da Venga, do Zuquerença e Lu Amanda compartilham experiências que, embora distintas, revelam um denominador comum de luta silenciosa e resignação frente à miséria. Resignação frente à miséria? A Ana ama o da Venga e está ali com ele na luta, ainda que uma luta de contravenção, né? Porque da Venga é um homem ligado ali à criminalidade. A Lu Amanda, ela tem as suas relações pela a sua escolha, né? Então não posso falar que ela é resignada não, tá? A presença das mulheres negras nos contos é marcada pela repetição de um arquétipo fixo de mulher submissa e silenciada, cuja trajetória é sempre passiva diante das estruturas sociais que a violentam. Sempre passiva ficou muito forte aqui, né? Muito forte. Sempre passiva não. Nós vamos ter personagens lá que vão ter, né, posturas de resistência, como nós falamos aqui, a Luamanda, por exemplo. Né? E vou citar aqui o caso da personagem Natalina.
A Natalina vai sofrer, né, as suas gravidezes, né, e ela vai decidir, né, ter o último filho. Os contos apresentam a dimensão trágica da vida das mulheres afro-brasileiras, negando-lhes a possibilidade de cultivar vínculos afetivos e comunitários. Não. Elas têm relações afetivas, elas têm relações com a comunidade. Gabarito, letra, qual que foi? Letra A. Então aqui é a primeira. Tudo bem? Próxima questão, questão 5 aqui. As obras Torto Arado, de Itamar Vieira Júnior, e Olhos d'Água, de Conceição Evaristo, abordam, a partir de diferentes formas narrativas, o olhar da mulher negra em contextos de profunda desigualdade social. Com base na leitura comparativa dessas obras, assinala a alternativa correta. Ô, gente, eu ia ficar tão feliz se caísse uma questão dessa, né? Com essa análise comparativa. Vamos lá? Ambas as obras apresentam personagens femininas negras cuja identidade é moldada prioritariamente por uma vivência de resignação religiosa. Não. A palavra resignação não é legal. Em Olhos d'Água, a mulher negra é retratada como vítima isolada da violência urbana. Primeiro, que não é isolada. Segundo, que não é urbano, é rural. Ah, desculpa. Olhos d'Água. Tá. Primeiro, que não é vítima isolada. Urbano até que faz sentido. Né? Urbano até que faz. Porque Olhos d'Água nós temos, sim, né, a questão urbana. É Torto Arado que é rural. Enquanto Torto Arado, o foco está nas estruturas rurais de exploração. Ó, na verdade, né, essa parte aqui, Torto Arado, nós temos, né, aqui. O que está errado nessa questão aqui, gente? O que vai estar errado nessa questão, vou até pegar aqui, se eu pegar aqui deixa eu tirar aqui a borracha, vai ser essa questão aqui, ó, né, vítima isolada. Isso. Nós vamos ter a vítima isolada em Olhos d'Água? Não, tá? Então, as personagens de Olhos d'Água, elas são inclusive metonímicas. O que é metonímia? Parte de um todo, beleza? E aí nós temos sim a violência urbana, tá? Aquela minha primeira leitura foi porque eu li um pouco acelerado aqui, pensando em Torto Arado. Mas em Olhos d'Água nós temos sim essa violência urbana, beleza? Em ambas as obras, a mulher negra emerge como sujeito de resistência, articulando sua sobrevivência em meio à violência simbólica e material. Essa aqui pode ser, né? A mulher negra emerge como sujeito de resistência. Ah, mas lá a Maria, por exemplo, ela foi morta, né, no ônibus. Ela foi morta no ônibus por uma sociedade preconceituosa, uma sociedade que julgou-a, né? Apesar da morte da Maria, apesar da morte da Ana, nós temos a obra como um todo, né? Essas mulheres que resistem, elas existem, tá? Então, elas são sujeitos de resistência. A própria aparição delas na literatura é uma forma de resistir. Então, essa está interessante. Apesar de dramatizar o cotidiano de mulheres negras, as duas obras mantêm uma distância estética de sofrimento, preferindo representar as personagens em contextos atemporais e simbólicos. Não são contextos simbólicos, são contextos reais. Essas mulheres são violentadas, essas mulheres são silenciadas, elas sofrem, mas elas resistem, elas lutam. Então, elas sobrevivem. A melhor resposta tem que ser a letra C aqui. Beleza? Bibiana e Belonísia são provas disso em Torto Arado. Maravilha! Próxima questão. Questão 6. Agora vamos ler aqui um longo poema de Romanceiro em Confidência, que é o cenário. Eu vou ler aqui bem, né, fluente, tá? No jardim que foi de Gonzaga, a pedra é triste, a flor é débil, há na luz uma cor amarga, os espinhos selvagens crescem, única sorte destas árvores, destituídas de primavera, secas na seca terra ingrata, que é uma cinza de inúteis ervas, soltas sob os pés de quem passa. No jardim que foi de Gonzaga, oscila o candeeiro sem lume, apodrece a fonte sem água, longas aranhas
fulvinegras flutuam nos moldes alfombras do antípoda universo aéreo. Um flácido silêncio adeja sobre esses restos de uma história de sonho, amor, prisões, sequestros, degredos, morte e acabamento. Vagas mulheres sem notícias, pobres meninos inocentes circulam por essas escadas, pisam as folhas secas, mostram portas de anil desmoronando, a névoa que enche os aposentos. Não vem do dia nem da noite, vem da cegueira. Ninguém sente o ranger da pena na sombra, o luzir da seda das vestes, a luz de altos caules de cera. Ninguém vê nenhum livro aberto. Ninguém vê mão nenhuma erguida, com fios de ouro sobre o mundo para um bordado sem destino, improvável, incompreensível, remate de fato vestido. Apenas um cacho de rosas que nascem pálidas e murchas habita um desvão solitário, quer falar porque veio a custo de antigas lágrimas guardadas. No chão, sem ouro nem diamantes, mas inclina-se à tarde ao vento e como um rosto humano morre sem dizer nada, inerme e triste ao peso do seu pensamento, como acontece entre os amantes. Lembrando que a Cecília Meirelles, ela esteve em Ouro Preto, ela visitou a casa de Gonzaga, que é aberta à visitação para quem quiser conhecê-la. Eu, inclusive, nas minhas atividades de visitas, de viagens turístico-pedagógicas que fiz, né, através do colégio, né, com os meus alunos, eu fui à casa de Gonzaga algumas vezes. De fato, ela tem um jardim, né, nós entramos lá nos aposentos e imaginamos, né, como que seria a vida do Gonzaga lá no século XVIII. Vamos ver aqui? No poema Cenário, integrante do Romanceiro da Inconfidência, Cecília Meirelles revisita poeticamente o espaço histórico associado a Tomás Nuno Gonzaga, considerando os efeitos de linguagens e a simbologia desse espaço na construção da crítica histórica poética, assinala a alternativa correta. O poema constrói uma paisagem melancólica e nebulosa, marcada pela ausência de voz e gesto, sugerindo que a história, ao silenciar seus vencidos, perpetua sua glória intacta. Gente, glória intacta, né? Lembrando que o Romanceiro da Confidência é uma reflexão sobre a história oficial e a história contada por outro olhar, né? Então, tá errado. O jardim que foi de Gonzaga, abandonado e envolto em névoa, evoca o esvaziamento de uma memória histórica. Aqui tá legal, a memória histórica que é soterrada pela cegueira e pela indiferença contemporânea. Vocês lembram esse trechinho lá no livro? Aqui, ó. Vem da cegueira. Do livro, não, perdão, do poema. Então, essa letra B aqui é uma opção boa. A linguagem do poema resgata imagens líricas do arcadismo, pode parar, né? Como flores e bordados para reafirmar o ideário do locus amenus. Gente, o que nós temos aqui no cenário, né? O que nós temos aqui no cenário seria, né? Se fosse fazer uma comparação, seria o locus horrendos, tá? Que é um lugar que está triste, está vazio, né? Se a gente fosse fazer uma comparação, tá? Então, não seria locus amenus, seria locus horrendos. Tá? Ainda que, né, lembrando, o locus horrendo já é a antecipação do romantismo lá, né, na transição do arcadismo do século XVIII para o século XIX, tá? Então, locus horrendos é um conceito um pouco específico dentro da temática arcade, né? Muito famoso aí com o Boccaccio, o poeta português. Mas isso aí é assunto para outras aulas aí. Beleza. E a letra D, a representação do cenário natural funciona como alegoria de purificação e renascimento. Purificação de quê, gente? Tem isso não, tá? Tem que ser a letra B, aqui. Muito bem. Próxima questão, questão 7. A partir da leitura do prefácio de Heloísa Toller Gomes à obra Olhos d'Água, de Conceição Evaristo, assinala a alternativa incorreta. Gente, o livro, a leitura é integral. O prefácio faz parte do livro. Se você não leu o prefácio, leia, tá bom? A metáfora dos fios de ferro evocado no prefácio sintetiza trajetórias de mulheres negras marcadas por dureza, mas também por resistência e vitalidade. Correto. São mulheres que vivem a fios de ferro. O livro explora tensões entre nascimento e morte, dor e gozo, denúncia e celebração,
revelando o quanto a ficção de Evaristo se equilibra entre o lirismo e a crueza da existência. Correto! A gente pode falar lá do nascimento, por exemplo, a narrativa dos filhos lá da Natalina, né? E morte, aí tem muitas, né? A gente pode citar aqui a da Maria. Conceição Evaristo constrói uma escrita marcada pela denúncia das exclusões sociais, mas também pela celebração da vida, equilibrando lirismo e contundência, memória e denúncia, morte e persistência. Tá boa. A letra C tá bem parecida com a D, inclusive. Sobrou a letra D aqui então, né? As personagens femininas, as quais se inserem na mesma condição socioeconômica. Opa! Não. Lembra do Cooper de Cida? A Cida é uma mulher que mora em Copacabana. Ela é de classe, né, mais considerável, tá bom? Apesar de representarem realidades distintas, compartilham uma condição de luta contínua contra a exclusão. Então, essa questão da condição socioeconômica aqui, a personagem Cida elimina. Letra D. Ok? Agora vamos para a nossa última questão, finalizando então aqui o nosso vídeo, finalizando aqui, né, a correção desse simulado exclusivo para você que adquiriu o nosso caderno de questões específico para o UFV-JM. As obras Tortarado, Olhos d'Água, Romance em Confidência e Casa Velha, olha, né, todas as obras juntas aí, apresentam cada uma à sua maneira representações de conflitos sociais, históricos e humanos. Assinale a incorreta a respeito dessas obras. Em Tortarado, a resistência à opressão e a ancestralidade de matriz africana são mobilizadas para estruturar tanto a trajetória das personagens quanto a simbologia do romance, cuja narrativa é marcada por vozes múltiplas, inclusive a de uma entidade espiritual, que é Santa Rita Pescadeira. Certinho. Olhos d'Água, de Conceição Evaristo, é uma coletânea de contos marcada pela linguagem poética e pela polifonia de vozes negras, nós temos vários personagens, cuja luta se expressa em meio à exclusão urbana, à afetividade e resistência de seus personagens. Correto? Tá bonito? Em Romance de Confidência, Cecília Meirelles recupera com rigor antropológico os autos judiciais da Inconfidência Mineira, convertendo-os em romances de linguagem conativa com o intuito de reconstruir os acontecimentos históricos. Gente, não tem rigor antropológico, não. Ela faz um trabalho literário, tá? Linguagem conativa, gente, linguagem conativa é linguagem apelativa. Ou seja, é aquela linguagem que coloca o receptor em evidência. Linguagem conativa é da ordem. Ela não faz isso, não. Ela tem uma linguagem conotativa, certo? Em boa parte dos seus versos, nós percebemos uma conotação. O que é conotação? Uma figuração, tá? Apesar dela usar também linguagens denotativas, né? Uma linguagem denotativa é uma linguagem coerente, uma linguagem real, uma linguagem condizente com a verdade, né? A linguagem conotativa é a figuração. A linguagem denotativa é a linguagem direta, precisa, tá bom? Quando diz que a coisa é realmente o que ela é. Agora, linguagem conativa, é porque as palavras são parecidas, conativa é linguagem apelativa, é a função apelativa da linguagem. Isso não tem lá, não. Como você está pedindo aqui é incorreta, eu vou marcar a letra C. A D, obviamente, está correta. Olha a D aqui. A novela Casa Velha de Machado de Assis ambienta-se em um espaço doméstico religioso, onde a crítica à hipocrisia social e à moral burguesa é expressa por meio de uma ironia sutil, filtrada pelo olhar de um narrador eclesiástico envolvido na história. Correto! Espero que eu tenha esclarecido as questões do simulado e que você tenha acertado tudo. E se caso você deslizou em alguma questão e ainda estiver com dúvida, é só entrar em contato conosco, ok? E você que não é nosso aluno, que não adquiriu o nosso caderno de questões, ainda há tempo para potencializar sua preparação para a prova de literatura. É só acessar o link aqui na descrição e adquirir o material. No mais, desejo a você uma excelente prova, não só em literatura, mas em todas as áreas do conhecimento. Que este seja o vestibular de sua aprovação. Abraços genuínos.